E para falarmos desse assunto de missões, existe um personagem na Bíblia que todos nós conhecemos. O nome dele é Jonas. Jonas, ele foi um profeta de Deus, e nós conhecemos muito bem a história do profeta Jonas. E eu quero ler aqui um texto que está no próprio livro do profeta Jonas, capítulo 1. O versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Pode sentar, queridos, somente até aqui. Meus irmãos, nós sabemos que quando nós falamos de missões, vem à nossa mente muitas coisas, muitos pensamentos, muitos projetos missionários, como foi falado aqui, missões transculturais, principalmente nos países da Ásia, que são países assim onde existem as cortinas de ferro. A expressão cortinas de ferro é uma referência às barreiras, às dificuldades que a obra missionária ela sofre nesses lugares, como até já foi citado aqui pelos irmãos, que na verdade nós brasileiros nós não temos noção do que é uma obra missionária transcultural de verdade. São poucos os que têm essa experiência. Alguém que viaja para a África, para a Ásia, e pode estar dentro desse contexto de missões transculturais. E quando uma pessoa ela tem essa oportunidade de ir para esses países, essa pessoa ela sofre um impacto psicológico, espiritual e emocional muito grande. E é muito importante a igreja estar sempre falando de missões. Na verdade, que todos os cultos, sejam eles de cultos de ensino, cultos públicos, no domingo, na quinta-feira, na terça-feira, que todos os cultos que esse tema de missões, ele precisa estar enraizado na nossa mente, no nosso coração. A verdadeira igreja de Jesus, ela tem que exalar esse espírito missionário. Onde um crente passa, onde um crente ele é plantado, ele precisa ser reconhecido como um protestante, como nós somos conhecidos. Esse nome protestante faz uma alusão a essa característica do crente. Lá no livro de Atos, nós vemos que o apóstolo Paulo, os cooperadores que trabalhavam com ele, quando eles chegavam em um determinado lugar, teve até uma situação lá, que alguém disse assim: esses que andam alvoroçando o mundo, chegaram até nós. Porque onde tem um crente cheio do Espírito Santo, tem missão. Aleluia! Tem evangelho sendo pregado. E Paulo ele escreveu assim: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus!
Eu e você, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Nós não podemos ter vergonha de sermos reconhecidos em nossa empresa onde nós trabalhamos, em nossa rua, em nosso bairro. Nós não podemos ter vergonha de que as pessoas nos reconheçam como cristãos. Pelo contrário, o cheiro de Cristo ele deve exalar de nós. As pessoas, Jesus falou que eu e você, nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Meus irmãos, igreja do Senhor, nós estamos vivendo tempos tão difíceis. As pessoas, elas estão sedentas. As pessoas estão com fome, com sede da presença de Deus. Muitas vezes a gente olha e fala assim, mas está tão difícil ganhar almas, está tão difícil pregar o Evangelho, as pessoas estão muito voltadas para o mundo. Mas quando nós olhamos para uma visão espiritual, nós vamos ver que não é assim. As pessoas estão com fome, com sede, as pessoas estão carentes de Deus, carentes da presença de Deus. Nós vivemos uma geração onde nós temos todo tipo de facilidade tecnológica. Nós temos muita facilidade nos dias de hoje de ter as coisas, de conseguir as coisas, de fazer as coisas. Nós temos um avanço da tecnologia, nós temos muitos recursos. Porém, nós vivemos uma época, e eu acredito que, como diz lá no livro do profeta Amós, existe uma profecia lá onde diz assim: eis que virá o dia em que o Senhor enviará fome sobre a terra. Mas não é fome de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor. A palavra, a verdadeira e genuína palavra de Deus, ela transmite vida, ela transmite salvação, ela transmite libertação, ela muda, ela transforma e restaura casamentos, ela transforma e restaura a vida do jovem, do adolescente, daquele que está nas drogas, daquele que está no mundo, daquele que está escravizado pelo pecado. Onde chega a palavra de Deus, onde chega a unção de Deus, através de um evangelista, através de um missionário, através de uma igreja de oração, ali chega o poder de Deus, ali chega a libertação, ali chega a salvação. E nessa noite eu vim dizer para você que Deus, Ele conta com você. Deus conta com você para a obra missionária. Ele conta com você para se unir a essa igreja, se unir aos pastores dessa igreja, se unir ao trabalho dessa igreja, porque o tempo está findando. Há muitos anos atrás, João disse assim: filhinhos, esta é a última hora. E agora, como que nós poderíamos falar? Estamos nos últimos segundos. A palavra do Senhor veio ao profeta Jonas, porque todos têm um chamado para fazer a obra de Deus. Nem todos têm um chamado para ser pastor, nem todos têm um chamado para ser diácono, nem todos têm um chamado para ser instrumentista na casa de Deus ou do ministério de louvor. Mas uma coisa é certa: todos têm um chamado para ganhar almas. É verdade. Ainda que você seja uma pessoa semi-analfabeto, que talvez não saiba ainda ler ou escrever, mas Deus, Ele conta com você. Quando você se dispõe, nós precisamos estar sensíveis à palavra do Senhor. Deus está chamando, Deus está convocando. Nós não podemos dormir, nós não podemos estar insensíveis. A Bíblia diz que veio a palavra ao profeta. A palavra, ela vai vir para você, meu irmão. Eu não sei se vai ser na segunda, na terça, no domingo, não sei se vai ser à noite. Samuel, quando era criança, ele foi dormir, e quando ele estava dormindo, ele ouviu a palavra, ele ouviu a voz chamando Samuel. A primeira vez ele não teve discernimento, na segunda vez ele não teve discernimento, na terceira vez ele foi procurar o sacerdote Eli, e ele falou: sacerdote, tem uma voz falando comigo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E o sacerdote experiente disse assim: olha, vai deitar, se te chamar mais uma vez, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor.
Fala porque o teu servo ouve. O Espírito Santo está perguntando para mim e para você nessa noite. Nós estamos ouvindo a voz do Espírito, nós estamos sensíveis à direção do Espírito, nós estamos entendendo o que Deus quer da nossa vida, nós estamos tendo discernimento daquilo que Ele tem para nós, ou será que nós não estamos entendendo nada? A palavra do Senhor veio ao profeta, a palavra de Deus veio até você, veio até mim. Mas sabe o que aconteceu? O Senhor falou com ele: levanta e vai. Nós temos aqui uma atitude. Na obra missionária nós precisamos ter atitude. Nós não podemos ficar esperando um anjo vir revelar para nós: Senhor, será que é para mim falar de Jesus? Só me deu vontade de falar de Jesus para essa pessoa que está do meu lado, meu coração está queimando, mas será que é de Deus? Vou falar? Nós temos que ter atitude. A palavra já veio a você, já veio a mim. Levanta e vai à cidade e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. Existem pessoas que estão do nosso lado, que estão a um passo para a eternidade e perdição. Tem pessoas que moram do nosso lado, tem pessoas que trabalham do nosso lado, que Satanás está querendo ceifar a vida dessas pessoas e levá-las ao inferno. Mas aí Deus planta você em uma rua, Deus planta você em um bairro, Deus planta você em uma empresa. Sabe por quê? Não é para você ganhar dinheiro, não é para você ter a sua subsistência, não é para você ter a sua provisão. Às vezes você pensa assim: oh, que bênção, Deus me deu esse emprego, Deus me colocou nessa empresa, Deus me colocou nessa rua, me deu essa casa maravilhosa. Às vezes você pensa que é só isso. Não, Deus te colocou em pontos estratégicos, em locais estratégicos, porque Ele quer usar a tua vida para alcançar aquela outra vida. Meus irmãos, eu quero dar uma informação aqui para a igreja. A responsabilidade da igreja não é salvar ninguém. Nós não temos a capacidade, nós não temos a responsabilidade de salvar ninguém. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. Deus conta comigo e com você para nós pregarmos a palavra. Sabe por quê? Porque Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Glória a Deus. Isaías diz assim que a palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia. Quando você deixa o Espírito te usar para ser um profeta na terra, para ser um pregador. Tem gente que pensa que profeta é só aquelas pessoas que ficam aí adivinhando CPF, adivinhando o número da identidade, revelando os problemas emocionais que as pessoas têm. Não, isso não é profeta. Isso é charlatão que tem hoje em dia aí. Profeta é aquele que tem a palavra de Deus. E você tem a palavra de Deus. Deus colocou a palavra dele no seu coração, na sua mente. Você é um missionário, você é uma missionária. A palavra está junto de ti. A palavra está na tua boca. É para você falar, mas eu não sei falar. Eu sou semi-analfabeto. Não, Deus não está preocupado com a sua cultura. Ele quer te usar. Ele quer usar a tua vida. Ele quer usar a tua unção. Ele quer usar o teu comprometimento com Ele, a tua vida de oração com Ele, para que venha convencer outras pessoas. O que convence o pecador não é teologia, não é cultura, não é conhecimento, não é o homem, mas o que convence o pecador é um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo e na direção de Deus. Deus fala: levanta, Jonas, vai clamar contra Nínive, porque eu vou destruir essa cidade. Meu irmão, tem gente que vai ser destruído, tem gente que vai para o inferno, e Deus conta com você para ajudar essa pessoa. Eu tenho certeza que se for perguntar aqui, muita gente tem testemunho aqui de pessoas que você evangelizou e hoje está na presença de Deus. Porque eu tenho na minha vida isso. Tem pessoas que às vezes o irmão, sempre analfabeto, ele pregou o evangelho para aquela pessoa. E hoje eu conheço casos assim de pessoas que foram evangelizadas e hoje se tornaram pastores, missionários de grandes
igrejas estão ganhando almas. Sabe por quê? Porque alguém muito humilde foi lá e pregou. Fala, Jesus. Fala com o teu povo. A menina que estava na casa de Naamã era uma simples doméstica, mas ela não foi desobediente à visão celestial. Na hora que ela viu a situação, na hora que ela viu o problema, ela deixou Deus usá-la. E ela não fechou a sua boca, ela não foi egocêntrica, egoísta, ela não deixou a mágoa, o ressentimento, a frustração, porque ela tinha razões para não pregar. Porque ela foi sequestrada, foi tirada do seu âmbito familiar, e ela estava ali como escrava na casa de Naamã. E ela viu Naamã sofrendo, mas ela falou assim: olha, sabe uma coisa? Eu não vou olhar para o que eles fizeram comigo, não. Eu vou fazer a obra de Deus, e eu vou pregar a palavra. E a palavra que ela pregou foi o seguinte: olha, se o meu Senhor for lá na terra, lá tem um profeta, lá tem um homem de Deus. Quando ele chegar lá, ele vai ser curado. Deus conta com você. Ele está esperando você abrir a sua boca. Tem gente que está sofrendo, que está carente, precisando de ouvir a palavra. E sabe o que muita gente está fazendo? Muita gente está fazendo como Jonas. Aqui diz que Deus deu uma ordem para ele, deu um direcionamento. Ó, você vai fazer isso, você vai na grande cidade, Nínive, mostrou qual a cidade, e Deus falou: você vai pregar contra ela. Olha, fazer a obra missionária, pregar o verdadeiro evangelho, não é fácil. Sabe por quê? Porque quando você prega a Bíblia com verdade, você vai confrontar pessoas. Pessoas serão confrontadas. Porque o evangelho coach, que está na moda hoje, o evangelho light, que está na moda hoje, é muito fácil de pregar. E o público que hoje tem para esse tipo de evangelho é muito grande. As pessoas gostam desse tipo de pregação. Mas não é essa pregação que salva. Porque o evangelho coach, a pregação coach hoje, ela prepara as pessoas para se dar bem na vida aqui na terra. Você pode observar que a maioria dos palestrantes coach, eles falam de 7 passos para você ser uma pessoa vitoriosa. 7 passos para você conseguir conquistar, para você convencer as pessoas. 7 passos para você conseguir uma vida financeira. E a mensagem é essa: prepara as pessoas para viver aqui na terra. Mas a verdadeira mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem que confronta, ela é uma mensagem que vai na contramão da sociedade. Verdade. E foi essa mensagem que Deus deu para o profeta. Você vai lá e vai pregar contra aquela cidade, porque o pecado dele já subiu a minhas narinas. Eu vou destruir aquela cidade. E sabe o que ele fez? A Bíblia diz: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Você está fugindo da presença do Senhor? Será que nós temos fugido da presença do Senhor? Nós não podemos fugir da presença. Nós temos que buscar a presença. Quando você foge da presença, você sai do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Quando você começa a fazer outras coisas, você perde a oportunidade única que Deus está colocando nas suas mãos. Quando Jesus chegou na casa de Maria e Marta, ali naquela aldeia, nós conhecemos muito bem a história que Marta, ela saiu do propósito, ela saiu do foco. Ela foi fazer outras coisas importantes, sim, que era cuidar dos afazeres domésticos, organizar a casa, ou talvez até mesmo preparar um cafezinho para Jesus, o cafezinho da tarde, para a visita do pastor Jesus que estava ali. Ela não foi errada, porém, existe uma peculiaridade aqui nesse texto, existe uma revelação aqui, muito importante, que aquele momento
que Jesus estava ali era um momento único. Era um momento único. Era uma oportunidade única. Imagina aí você receber Jesus na sua casa. Jesus viveu aqui apenas 3 anos do seu ministério. Depois dos 30, que ele começou o ministério dele foi curto. As multidões, elas se aglomeravam para estar perto de Jesus. As pessoas, elas passavam uma por cima da outra, porque elas queriam tocar em Jesus, elas queriam estar perto. Porque estar perto de Jesus era sinônimo de cura, de milagre, era sinônimo de vida. Quem está perto de Jesus, quem está na presença de Deus, tem vida, transmite alegria para outras pessoas. Quando você está na presença de Deus, quando você tem a presença de Deus, você transmite poder, autoridade, unção, vida para as pessoas. E não era o momento de desfocar, não era o momento de distrair. E aí Marta distraiu em outras coisas. Maria foi mais sábia e falou assim: sabe uma coisa? Esse momento aqui agora é único. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade, então eu vou ficar aqui aos pés de Jesus. Olha o que Deus está falando aqui comigo e com você nessa noite. Tem oportunidade da nossa vida que vai ser única. Não perca as oportunidades que Deus disponibiliza para você. Quando te vier a oportunidade para fazer algo para o reino, para estar mais perto de Jesus, aproveite, faça, dê o seu melhor. Não fique procrastinando, deixando para amanhã, para depois. Amanhã eu vou ter uma vida mais consagrada, amanhã eu vou ter uma vida mais dedicada na Bíblia, amanhã eu vou me dedicar mais no reino de Deus, na obra de Deus. E aí os anos vão se passando, você vai se distraindo. O mundo vai colocando distrações na sua vida, e quando você acorda, o tempo já passou e você não fez o que deveria fazer. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Não fuja da presença do Senhor. Não fuja do chamado de Deus. Não fuja da obra missionária. Deus tem um chamado para mim e para você. Nós não podemos fugir. Paulo disse de um dos seus cooperadores: Demas amou o presente século e me abandonou. Não ame o presente século. Tem muitas pessoas sendo atraídas, tem muitas pessoas sendo seduzidas pelo presente século. Cuidado, não deixe o seu coração se distrair pelo presente século. Deus tem propósito, Deus tem chamado na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. Existem pessoas que estão dependendo da sua palavra, da sua oração, da sua posição, do seu posicionamento, para que essas pessoas sejam salvas. Não fuja de Deus, não fuja do propósito, não fuja do problema. O problema é para você enfrentar. Pastor, e se eu não tiver condições de enfrentar? Jesus estará com você sempre. Se Ele te colocou um problema, preste atenção numa coisa: tem problema, tem coisas que estão acontecendo na vida da gente, tem situações que vêm na vida da gente, situações que eu falo adversas, adversidades, tribulações, que é Deus que permite. Sabe para quê? Para nos fazer crescer, para nos honrar. Tem coisas que Deus coloca na vida da gente que a gente acha difícil, a gente acha complicado, a gente acha que é uma coisa negativa, ruim. Mas nós não podemos fugir daquilo que Deus coloca na nossa mão. Sabe por quê? Porque no final Ele vai dar um jeito para que tudo dê certo. No final, o que começa difícil vai acabar bem, o que começa triste vai acabar bem. Não se preocupe com a adversidade que Deus permite. Não se preocupe com a tribulação, com a luta, com os desafios que Deus coloca na sua vida. Encare os desafios de frente. Não fuja dos desafios. Não fuja do seu chamado. Se é um desafio, encare, porque o Espírito Santo vai estar com você. Agora tem problema que é nós que procuramos.
Tem tribulação que vem na nossa vida e que é culpa nossa. São decisões que nós tomamos. Não está no tempo da pessoa casar, ainda ela vai lá e casa precipitadamente. Com medo de ficar solteiro, solteira, aí vai lá e casa com o primeiro que aparece. E às vezes não é aquela pessoa que Deus estava preparando para você, aquela pessoa vai atrapalhar o seu chamado, vai atrapalhar a sua vida. Tem emprego que não é para você, e você vai lá e não ora a Deus, não pede direcionamento. O primeiro que apareceu eu vou pegar. Não, pede direção, pede sabedoria. Porque será que esse emprego não vai tirar você da presença de Deus? Tudo que nós fizermos, nós temos que orar e colocar a direção de Deus. Mudar de cidade, vender uma casa, vender um veículo. Tudo que você fizer, ore a Deus, coloque na direção de Deus, Deus vai falar com você. Jonas falou assim: olha, sabe uma coisa? Vou comprar uma passagem aqui, e está tendo um navio saindo agora mesmo, vou aproveitar o embalo, vou comprar passagem, comprou a passagem, fugiu, ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Aproximadamente aí, mais de 1000 quilômetros de distância daquilo que Deus tinha ordenado para ele. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando eles estavam no navio, o Senhor permitiu que viesse uma tormenta, uma tempestade. Porque quando nós saímos da direção de Deus, aí vem a tempestade. Sabe por que a tempestade às vezes está na sua vida? Porque você está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Você está em desobediência ao chamado, ao propósito de Deus. Você está atrasando aquilo que Deus tem na sua vida. E por que você está atrasando? Porque você não está sensível à direção do Espírito de Deus. Você está fazendo aquilo que você acha que é certo. Jonas falou assim: tem um navio saindo para trás, olha a oportunidade que eu tenho agora de fugir dessa responsabilidade. Tem muita gente fazendo isso. Fala, meu Deus, fala conosco. Está tomando decisões achando que Deus está com ele. Não, as coisas estão acontecendo porque Deus está comigo. Não. Tem lugares que você vai, tem decisões que você toma, não é que Deus está com você. Ele até permite acontecer, mas lá na frente vai ter tempestade. Eita, Jesus. Irmão, a tempestade foi tão terrível que os marinheiros eles entraram em desespero. Eles falaram: meu Deus, o que está acontecendo? Nós vamos morrer aqui nesse alto mar. E aí eles começaram a lançar sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Eles entenderam que a culpa era de Jonas. E aí eles foram lá no porão. Sabe o que Jonas estava fazendo lá no porão? Hein? O que ele estava fazendo? Tem muito Jonas dormindo. Jeová. Mas esse dormir aqui é espiritual, tá? Tem muita gente dormindo. O que é dormir aqui? Dormir aqui é, acomodado. Não tem nada a ver com isso, não. 2 Coríntios 5,14, Paulo diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Porque um morreu por todos, logo todos morreram. Quando nós falamos de missões, nós temos que ser constrangidos. A palavra constranger significa ficar envergonhado por uma situação. Vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos fazer um churrasco na casa do pastor Elias. Eu dou 10, eu também dou 10, eu dou 10. Aquele que está ali, se não der nada, ele vai ficar constrangido. Por quê? Todo mundo está ajudando e eu vou ajudar, eu nem vou lá. Não é assim? Constrangimento. A obra de Deus, as missões, o amor de Cristo, ele deve nos constranger. Nós estamos ouvindo notícias dos nossos irmãos que estão morrendo lá na Ásia. Isso deve nos constranger. Nós não podemos tão somente empurrar com a barriga e falar assim: não tem nada a ver com isso, aqui nós temos liberdade, eu vou continuar comendo, bebendo, dormindo, não vou me preocupar com isso, isso não é problema meu. A Bíblia diz que nós temos que ser constrangidos. É lógico que nós estamos longe de lá, mas sabe o que vai acontecer? Opa, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer um propósito de jejum por aqueles missionários. Eu vou pegar o Pix desse missionário e vou mandar uma oferta, uma ajuda. Tem uma missionária no Pará que chama
missionária Kellen Gaspar, ela tem um Instagram, tem YouTube, ela faz um projeto missionário com crianças e ela pede uma ajuda de R$ 32 por mês para alimentar uma criança, R$ 32. Eu estou participando desse projeto porque eu fui constrangido quando eu vi que tem alguém que está se preocupando com vidas, com pessoas, e eu tenho ajudado esse projeto, e eu divulgo esse projeto para as pessoas ajudarem também. Eu já descobri um outro missionário também que está no Paquistão, e esse missionário que está no Paquistão, inclusive tem até uma missionária da Assembleia de Deus, muito conhecida, chama Tia Jo, que ela trabalha com crianças. Eles estão lá, o que eles fazem? Eles estão comprando famílias que estão escravizadas trabalhando em fábricas de tijolos. Aí lá mostra as criancinhas, tem criança sem os dedos das mãos, crianças que são forçadas a trabalhar, trabalho forçado o dia todo pela comida, eles trabalham pela comida. E eles não conseguem pagar as dívidas. Então, aquela dívida, eles vão envelhecer, os pais estão pagando, eles vão ficar devendo, vão continuar trabalhando na fábrica de tijolos, e ali, esses missionários da Assembleia de Deus estão ali, eles estão comprando essas famílias e levando para o centro missionário e dando emprego, dando uma vida nova para essas pessoas. Então nós temos que nos constranger, nós não podemos ficar engordando aqui nessa terra farta que é o nosso Brasil, e sem se preocupar com os nossos irmãos. Nós temos que fazer alguma coisa. Se nós não podemos contribuir financeiramente, nós temos que orar, nós temos que consagrar, nós temos que interceder, mas nós não podemos cruzar os braços e falar: não tem nada a ver com isso. O amor de Cristo nos constrange. Jonas estava dormindo, e quando ele estava dormindo, os maridos falaram assim: o que tens novamente? Por que você está dormindo? Acorda, nós vamos perecer. E ali ele levantou: o que nós devemos fazer para essa tempestade? Jonas falou: a culpa é minha. E eles perguntaram: quem é você? Eu sou hebreu, sirvo ao Deus, temo a Deus, minha religião é essa e tal. Então é por sua culpa, né, que nós estamos na prova? Sim. Se vocês me lançarem no mar, a tempestade cessa. Eles ficaram sem jeito, com medo de lançar Jonas no mar. Não, pode me lançar. Quando lançaram, a tempestade parou. Porque quando você volta para o propósito, quando você volta para o chamado, a tempestade para. A luta acaba, vai embora. Para sempre? Não, ela vai continuar. Mas ela não vem com a intensidade que está hoje. Tem muita gente que fala assim: por que eu não saio dessa luta? Por que eu não saio dessa prova? Por que é só tristeza? Por que não tem prosperidade na minha casa, na minha vida? Por que as coisas não andam? Sabe por quê? Porque você está na tempestade. Mas no momento que você entrar no propósito, as coisas vão mudar na sua vida. As portas vão abrir na sua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar seu destino. Deus vai mudar o destino do seu filho, da sua filha, do seu marido. Mas nós temos que nos posicionar. Acabou a tempestade. Jonas foi para o mar. O desobediente foi para o mar, foi fazer a obra. E Deus já havia preparado um grande peixe que engoliu ele e levou ele, irmãos. Levou ele para onde ele não deveria ter saído nunca. Sabe o que eu aprendo aqui? Soberania de Deus. Quando Deus tem algo na vida de alguém, Ele vai cumprir esse algo. Você não precisa passar por cima de ninguém, você não precisa derrubar ninguém, você não precisa falar mal de ninguém, porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. É só você ficar na posição, é só você ficar no lugar que Ele te plantou, é só você ficar onde Ele te mandou, é só você obedecer aquilo que Ele está te pedindo. E às vezes o que Deus está pedindo é uma coisa simples, e nós complicamos tudo. Deus só falou com Jonas: é para você profetizar, pregar na cidade. Não é para você dar comida a ninguém, não é para você dar dinheiro a ninguém. Tem gente que está confuso, não sabe o que fazer. Meu Deus, qual é o meu chamado? Senhor, qual é o meu propósito? Às vezes Deus tem um propósito simples com você não está entendendo. Aí ele falou: sabe uma coisa, Senhor? Eu me arrependo, fez uma oração lá no ventre do peixe. Eu peço perdão, eu vou me consertar. A partir de agora, eu vou cumprir o teu propósito, o teu chamado. E voltou, e foi. E andou na cidade 3 dias para atravessar a cidade, pregando: arrependam-se, ninivitas, porque em 40 dias Deus vai destruir essa cidade.
passava, irmão, onde ele passava, preste atenção, o Espírito do Senhor começava a tocar nas pessoas. Porque aquele que tem a palavra, aquele que tem o chamado, aquele que obedece a Deus, quando você está na direção do Espírito Santo, Deus ele coopera com você, Deus ele te usa, você ganha almas, você transforma vidas. Onde Deus coloca você, onde você passar, um milagre vai acontecer. Onde Deus te plantar, Deus vai prosperar, Deus vai salvar pessoas. Toda a cidade se converteu, se arrependeu com jejum, pano de saco, até os animais. Que Deus salvou e poupou aquela cidade. Sabe por quê? Porque Jonas se posicionou. Eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte: cumpra o teu chamado. Descubra qual é o seu chamado em oração, na presença de Deus, e cumpra o seu chamado. Não fuja do seu chamado. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que dependem e vão depender do seu chamado. Toda aquela cidade foi salva. Por quê? Porque Jonas venceu o ego dele. Você sabe por que Jonas não queria pregar lá no Nínive? Você sabe por que ele não queria pregar lá? Não era só desobediência. Eu vou dizer para você por que ele não queria ir pregar lá. Jonas não queria pregar em Nínive porque os ninivitas eram um povo mau, era um povo que escravizava os seus súditos, aqueles que eles capturavam e faziam atrocidades. Era um povo maligno, inclusive inimigos da nação de Israel. E muitos israelitas foram também, sofreram ali. Então havia uma certa mágoa, um certo ressentimento dele. Não vou pregar, eu quero que esse povo vá para o inferno. Endureceu o coração. Não deixe, não permita que nada endureça o coração. Deixe o amor de Deus entrar no seu coração. Às vezes a gente olha para as pessoas lá no mundo e a gente fala assim: não vou pregar para essas pessoas não. Mas nós também já fomos de lá. Nós também vivíamos lá. E hoje olha onde nós estamos. Então quando nós olharmos para as pessoas, vamos olhar como Jesus olhava. Olhar de compaixão. A Bíblia diz que Jesus, ele movia-se de íntima compaixão das pessoas. Se puder ficar de pé, nós vamos orar. Por favor. Vamos pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, coloca compaixão no meu coração. Quando eu passar perto de uma pessoa, que eu tenha compaixão, que eu enxergue essa pessoa com os olhos de Cristo. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você não vai aguentar ficar calado. Onde você chegar e tiver um pecador, você vai falar de Jesus para ele. Igual o jovem aqui que deu testemunho. Deus tocou no coração dele e ele evangelizou. Ele plantou uma semente. Aquela semente foi plantada. Ela não vai voltar vazia. Senhor, nós te agradecemos por este culto, pela vida dos amados e preciosos irmãos que vieram aqui hoje. Nós só estamos aqui para adorar o Senhor, meu Deus, e dizer para o Senhor que nós temos desobedecido o teu chamado. Nós temos sido rebeldes, nós temos nos distraído com muitas coisas, mas nessa noite nós queremos fazer um concerto, uma aliança com o Senhor. Queremos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nos distraímos, por todas as vezes, ó Deus, que deixamos a insensibilidade entrar em nosso coração e nossa vida, meu Deus, e por todas as negligências que nós temos feito. Pai, abençoa a tua igreja. Levanta essa igreja como uma igreja missionária a cada dia. Que o espírito missionário, que a chama missionária esteja no coração não somente dos pastores, mas de todas as crianças, adolescentes, jovens, irmãos. Ó Senhor, eu abençoo esta igreja e eu profetizo, meu Deus, um crescimento sobre esta igreja. Meu Deus, esse lugar vai ficar pequeno, Senhor, para as almas que vão chegar aqui. Eles vão ter que conseguir um outro local maior, Senhor. Meu Deus, eu profetizo que milhares de almas vão se converter neste lugar, em nome de Jesus. Use os teus filhos, onde eles forem plantados, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a sua vida. Pode se sentar, em nome do Senhor. Graças a Deus por esta porção da palavra de Deus. Amados, amanhã não temos trabalho. Vai ter oração, Madilene?
3 horas? Hoje está presente. Vou fazer um compromisso com as irmãs aqui amanhã. Toda segunda-feira está tendo oração. Dá uma bênção, irmãos. Dá uma bênção a oração aqui na segunda-feira. Das 3 às 4, não é isso? Das 3 às 4. Temos uma visita para fazer. Vamos marcar depois das 4. Se der, se a pessoa estiver em casa. Mas quero estar aqui orando com as nossas irmãs, permitindo o Senhor. Terça-feira nós temos aí um ensino da palavra do Senhor. Vai ser o estudo da escola dominical, que não foi hoje pela manhã. E os irmãos tragam as suas revistas. Nós vamos estar ministrando aí, o assunto da escola dominical, que seria hoje. Quarta-feira tem ensaio com ciclo de oração. Amém. Todas as irmãs são convidadas. Quinta-feira, ciclo de oração abençoado pelo Senhor. Todos os irmãos de toda a igreja estão convidados a estar conosco. Sexta-feira, o que nós vamos ter aqui sexta-feira? Reunião, dia 25, né? Reunião com toda a igreja para nós ajustarmos algumas coisas e assim vai ser muita bênção para nós, não é isso? E sábado tem ensaio com a equipe de louvor. Domingo, escola dominical abençoada e culto com mocidade, culto com a mocidade, a juventude e com toda a igreja está convidada a estar conosco. Vamos agradecer ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, do pastor Luciano, da sua família. Agradeço pela visita da irmã Adriana. Deus continue abençoando. Foi um prazer conhecê-la aqui nesta noite. Vamos agradecer ao Senhor por essa grande oportunidade e vamos orar pelos missionários. Nós já oramos, mas a oração nunca é demais, né? Ore pelo seu vizinho, ore pelos filhos, né? Ore pela família. Vamos continuar orando e Jesus vai continuar salvando. Grandioso Deus e poderoso Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira, o Senhor amou esse mundo de tal maneira, Pai, e até aqui o Senhor tem nos sustentado.